Segundos anos. Volume 2, PET 2. Nosso tema é temperatura e escalas termométricas. As três principais escalas termométricas utilizadas no mundo todo são a escala Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. Temperatura e calor. Temperatura é uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas, moléculas de um corpo. Quanto maior a agitação das partículas que constituem o corpo, maior sua temperatura. A relação entre joule e caloria é 4,186 joules igual a 1 caloria. A energia transferida no processo de equilíbrio térmico é o calor, e é nesse princípio que se baseia o funcionamento dos medidores de temperatura, ou seja, os termômetros, que indicam a temperatura de um corpo, a vibração de um material se transfere para outro e é necessário aguardar um intervalo de tempo para que os materiais entrem em equilíbrio e o termômetro esteja na mesma temperatura do corpo que se quer conhecer a temperatura. A escala Celsius, a representação dela é uma bolinha e um C maiúsculo. A escala Celsius, mais usada no Brasil, utiliza os pontos de fusão e ebulição da água como referência para o 0 grau centígrado e 100 graus centígrados, respectivamente. O espaço entre esses dois pontos está dividido em 100 partes iguais. Cada parte corresponde a 1 grau centígrado. Grau Celsius. Escala Kelvin. O Sistema Internacional de Unidades de Medida adotou a escala Kelvin como escala termométrica padrão. A escala Kelvin não utiliza os pontos de fusão e ebulição da água como referência, mas está baseado em termos de energia. O número 0 foi atribuído como a temperatura mais baixa possível de um corpo, ou seja, o zero absoluto, em que a energia cinética das substâncias é praticamente nula e não há vibração das partículas. A escala Kelvin está dividida em partes do mesmo tamanho que a escala Celsius, de modo que o ponto de fusão da água, 0 grau centígrado, corresponde a mais 273 K. E o ponto de ebulição, 100 graus centígrados, corresponde a 373 K. Não existem valores negativos nessa escala. A escala Fahrenheit, ou Fahrenheit. A escala Fahrenheit, popular nos Estados Unidos, também utiliza como referências a temperatura em que a água congela, que é a fusão, em que foi atribuído o valor 32, e a temperatura em que a água ferve, ebulição, foi atribuído o número 212. Entre esses dois números, a escala foi dividida em 180 partes, como veremos a seguir. Cada parte corresponde a 1 grau Fahrenheit. Conversão de temperatura entre as escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Foi feito um esquema aqui na apostila, mas eu achei ele um pouco confuso. Eu fiz de um modo diferente aqui para vocês, que eu acho que tem maior facilidade.
Eu tenho aqui as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Cada uma delas tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição. A Celsius, 0 é o ponto de fusão do gelo e 100 é o ponto de ebulição da água. Na Fahrenheit, 32, fusão do gelo e 212, ebulição da água. Respectivamente, para Kelvin, 273 e 373. Eu vou chamar essas temperaturas A de ebulição, TE. Essa do meio aqui, nas escalas, eu vou chamar de temperatura genérica, TG. E aquela inferior a todas, aonde ocorre a fusão do gelo, temperatura de fusão do gelo, TF. Eu faço uma operação, para fazer uma comparação entre as três escalas, que chama-se interpolação linear, para todas as três escalas ao mesmo tempo. Nessa interpolação, a temperatura genérica menos a temperatura de fusão, dividido por temperatura de ebulição menos temperatura de fusão. Substituo, então, na interpolação, eu faço para todas as escalas simultaneamente. Então fica C menos 0 está para 100 menos 0, F menos 32 está para 200 menos 32, ou melhor, 212 menos 32, e para Kelvin, K menos 273 sobre 373 menos 273. Desenvolvo e simplifico. Então, obtém C sobre 100 é igual a F menos 32 sobre 180, que é igual a K menos 273 sobre 100. Esses denominadores aqui, eles são todos divisíveis por 10, então faço as devidas simplificações, para todas ao mesmo tempo. E depois, eu simplifico ainda o 10, o 18 e o outro 10 por 2. Eu vou ter C sobre 5, F menos 32 sobre 9, igual a K menos 273 sobre 5. Então, isso aqui eu obtive, nessa interpolação linear, uma fórmula geral que eu vou converter qualquer temperatura que seja de qualquer escala em outra, dentro dessa igualdade. Exemplo. Converta 20 graus centígrados em graus Fahrenheit ou Fahrenheit. Vários autores pronunciam de um modo. E escala Kelvin, sucessivamente, que é o K. Eu saio da fórmula geral e faço as comparações parcialmente, ou seja, apenas uma escala com a outra, mas pegando sempre a fórmula geral. Então, eu tenho a temperatura que foi dada, que é a centígrado, né, é igual a 20 graus centígrados. Então, eu vou apenas comparar primeiro essa fórmula aqui. C está para 5, assim como F menos 32 está para 9. Aí substituo os dados, 20 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Faço as operações, divido 20 por 5 dá 4, é igual a F menos 32 sobre 9. F menos 32 é igual a 4 vezes 9, porque eu faço essa multiplicação aqui. Então, F menos 32 é igual a 36. Então, F é igual a 36 mais 32. Eu faço essa soma algébrica aqui, eu vou ter 68 graus. Com o mesmo valor inicial, com o C igual a 20 graus, eu vou calcular agora a temperatura equivalente na escala Kelvin. Então, faço a mesma comparação. Eu venho esta com esta. Então, fica C sobre 5 é igual a K menos 273 sobre 5.
Simplificando 5 por 5, eu vou ter, substituo o C por 20, igual a K menos 273. Menos K é igual a menos 273 menos 20, menos K é igual a menos 293, K é igual a 293. Então, 20 graus na escala centígrada corresponde a 68 na escala Fahrenheit e 293 K na escala Kelvin. Eu tenho aqui as atividades da página 109 e na página 110. Podem fazer com tranquilidade essas atividades da semana. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida, tá? Tchau, muito obrigado.